Olha, quem nunca, né? Pensou em dar aquela espiadinha no futuro, ou sei lá, consertar alguma coisa no passado. Essa ideia de viajar no tempo, ela mexe demais com a gente. E a cultura pop ajuda, né? De Volta para o Futuro, Interestelar, até Doctor Who. Mas a pergunta que não quer calar hoje é: viagem no tempo é, assim, fantasia pura? Ou tem alguma chance científica, mesmo que remota? Ou será que entra naquele campo das teorias da conspiração? É justamente essa linha tênue que a gente vai tentar explorar aqui. Vamos dar uma olhada desde, sei lá, mitos bem antigos, passando por essas supostas provas que rolam na internet, até o que a física moderna realmente fala sobre a natureza do tempo. A nossa missão aqui é meio que separar o joio do trigo, sabe, nesse assunto que é tão intrigante. E essa fixação pelo tempo não é de agora, né? Parece que é algo bem antigo mesmo. Com certeza não é. Muito antes de existir ficção científica, os mitos já brincavam com essa ideia. Na Índia Antiga, por exemplo, tem a história do rei Kakudmi. Ele visita o deus Brahma e quando volta para a Terra, passaram eras, séculos. E no Japão tem a lenda do Urashima Taro, né, que passa uns dias num reino mágico e quando volta, séculos se passaram também. São ideias bem antigas de dilatação do tempo. Fascinante. Mas foi o H.G. Wells que deu essa cara mais moderna, tecnológica para a coisa, com A Máquina do Tempo. Exatamente. Ali no finalzinho do século XIX, ele consolidou essa ideia de viajar no tempo usando uma máquina, né? Tecnologia. Foi um marco para a ficção científica que veio depois. Entendi. Ok. Então vamos para a ciência de verdade. Antes de Einstein, como é que a física encarava o tempo? Era diferente? Ah, bem diferente. A visão clássica era de Newton, né? Para ele o tempo era absoluto. Tipo um rio que corria igualzinho para todo mundo em todo lugar do universo. Um relógio cósmico, sabe? Que não mudava nunca. Tá. Mas aí chegou Einstein e, bom, bagunçou tudo. Como que a relatividade entra nessa história? Pois é, ele mudou as regras do jogo. Einstein juntou o espaço e o tempo numa coisa só. O espaço-tempo. Imagina assim, tipo uma cama elástica, um tecido flexível. Objetos com massa, planetas, estrelas, eles deformam esse tecido. E essa deformação, essa curva, é o que a gente sente como gravidade. Certo. E qual a consequência disso para o tempo em si? É aí que está a revolução. O tempo não é absoluto. Ele é relativo. Ele passa em ritmos diferentes. Depende da gravidade onde você está e da velocidade com que você se move. Perto de um campo gravitacional muito forte, ou se você estiver muito rápido, o tempo para você passa mais devagar. Ah, tipo o planeta Miller lá em Interestelar? Perto do buraco negro? Exatamente. Aquele é um ótimo exemplo cinematográfico. Ali, o tempo passava muito, muito mais devagar por causa da gravidade imensa. E isso foi provado de verdade. Não é só teoria. Sim, foi comprovado. Fizeram experimentos com relógios atômicos super precisos. Colocaram um no nível do mar e outro numa montanha, ou em aviões. E eles marcaram tempos ligeiramente diferentes, confirmando a teoria. Olha que louco! Até o núcleo da Terra é um pouquinho mais jovem que a superfície, por causa da gravidade maior lá dentro. Caramba! Então, viajar para o futuro é teoricamente possível. Sim, pela dilatação temporal, tecnicamente sim. Se você conseguisse viajar muito, muito rápido, próximo da velocidade da luz, ou ficar um tempo perto de algo com gravidade extrema, como um buraco negro, quando você voltasse, teria passado mais tempo para todo mundo do que para você. Você teria viajado para o futuro deles. Ok. O futuro parece ter uma portinha aberta na teoria. Mas e aquelas fotos e vídeos que vivem aparecendo na internet? De gente que parece perdida no tempo. Ah, essas são clássicas. As evidências online, vamos ver algumas rapidinho. Tem aquele hipster numa foto de 1941, né? Com roupas, óculos, câmera, que parecem modernos demais para a época. Sim, eu já vi essa foto. Então, pesquisando a fundo, descobre-se que aquelas roupas e óculos, embora não fossem super comuns, já existiam. A câmera também era um modelo da Kodak da época. Então não era um viajante do tempo, só um cara estiloso para a época.
Provavelmente. Aí tem a mulher com o suposto celular na mão num filme do Chaplin de 1928. Aquilo muito provavelmente era um aparelho auditivo primitivo, daqueles tipo corneta. E claro, nem existia tecnologia de celular ou torre de transmissão naquela época. Faz sentido. E aquele vídeo da luta do Mike Tyson, em 95? Que alguém na plateia parece filmar com um smartphone. Esse também é famoso. O objeto lembra um smartphone sim, mas poderia ser uma das primeiras câmeras digitais que tinham uns designs meio diferentes. Ou até uma distorção do vídeo, né? Qualidade não era HD. Entendi. Então, até agora, nenhuma prova muito sólida vinda da internet. Mais interpretação do que fato? É o que parece. Quase sempre quando se investiga a fundo o contexto, a tecnologia da época, a explicação mais simples, sem viagem no tempo, acaba sendo a mais provável. Certo. Mas isso tudo nos leva para a pergunta talvez mais difícil. E viajar para o passado? Aí o buraco é mais embaixo, né? Ah, sim. Aí a coisa fica muito mais complicada. E especulativa mesmo. O Stephen Hawking, por exemplo, era bem cético quanto a isso. Ele até fez aquela famosa festa para viajantes do tempo. Mandou os convites só depois que a festa já tinha acontecido. Genial! E ninguém apareceu. para ele, isso era uma forte evidência de que a viagem ao passado não deve ser possível. Talvez por causa dos paradoxos que criaria. O famoso paradoxo do avô, né? Sim, o clássico. Mas a física teórica, ela não abre nenhuma portinha, nem que seja minúscula, para essa possibilidade? Bom, existem algumas ideias, mas são bem teóricas mesmo. Uma delas fala em cordas cósmicas. Seriam defeitos hipotéticos, finíssimos e superdensos que sobraram lá do Big Bang. Se duas dessas cordas passassem uma pela outra em altíssima velocidade, a teoria sugere que talvez pudessem distorcer o espaço-tempo de um jeito tão extremo que criaria um atalho para o passado. Mas claro, nunca ninguém viu uma corda cósmica. Entendi. Hipotético. Tem mais alguma coisa nessa linha? Tem também as chamadas curvas fechadas do tipo tempo, ou CTCs. A ideia é que uma gravidade muito, muito extrema, talvez perto de buracos negros que giram muito rápido, poderia torcer o espaço-tempo sobre si mesmo. Isso criaria um caminho que te levaria de volta a um ponto anterior no tempo. Um loop temporal, basicamente. Uau! E os paradoxos? Algumas teorias dentro disso sugerem que talvez os paradoxos se resolvessem sozinhos, tipo, o universo não deixaria você criar uma contradição. Mas isso é matemática e física muito avançada e ainda no campo da especulação. Ok. Então, juntando tudo isso, parece que a ciência mostrou que o tempo é bem mais esquisito do que a gente pensava, né? Mas a máquina do tempo do H.G. Wells ainda está longe. Acho que isso é um bom jeito de resumir. A física moderna, especialmente com Einstein, mostrou que o tempo é maleável, relativo. E isso, de fato, abre a porta teórica para viagens ao futuro. Mas a viagem ao passado, essa enfrenta obstáculos teóricos enormes. Os paradoxos, a necessidade de condições físicas que a gente nem sabe se existem, tipo as cordas cósmicas ou energias negativas. Enfim, é muito mais ficção científica por enquanto. É fascinante como o tema fica nesse lugar, né? Entre a ciência mais complexa e a nossa imaginação. E para fechar, fica aquela pulga atrás da orelha. E se? E se viajantes do tempo já estiveram ou até estão por aqui? Mas eles seguem uma regra rígida de não interferir, de não deixar rastros claros. Será que a nossa história, o nosso presente, já não foi sutilmente alterado várias vezes, sem que a gente nem percebesse? Fica aí a reflexão. O que será que está acontecendo agora mesmo?